E aí, pessoal? Beleza? Prontos para mais uma aula de filosofia? Eu sou o professor Ezequiel e o assunto da nossa aula de hoje é filosofia pré-socrática. Antes de irmos para a nossa aula de fato, né, não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever, de compartilhar. Enfim, vamos para a nossa aula. Galerinha, quando a gente fala de filósofos pré-socráticos, É, a primeira pergunta que a gente faz é por que é que os primeiros filósofos são chamados de pré-socráticos? Por que é que os primeiros filósofos são chamados de filósofos pré-socráticos? E aí vem uma explicação que eu quero que você guarde com muita atenção, né? É uma explicação que eu preciso que você guarde com muita atenção. Olha, quando a gente fala em pré-socrático, não necessariamente eu estou falando da questão cronológica. Por exemplo, quando eu digo pré-história, eu tenho uma referência aí cronológica, né, no tempo da humanidade, que em algum momento os seres humanos desenvolveram algumas habilidades, né? E aí o que é antes dessas habilidades serem desenvolvidas, a gente chama de pré-história. No caso da filosofia, quando eu digo que eles são pré-socráticos, é porque eles desenvolveram, né, eles investigavam uma coisa específica. Eles investigavam uma coisa específica e Sócrates investigava uma outra coisa. Então perceba o seguinte, vamos dar um exemplo de Zenão, né? Zenão é um filósofo contemporâneo a Sócrates e é considerado um filósofo pré-socrático. O que é que isso quer dizer? Que ele viveu ali mais ou menos na mesma época de Sócrates, mas ele é considerado um filósofo pré-socrático porque o que ele estudava, o que ele pesquisava, o seu objeto de investigação filosófica era diferente daquele que Sócrates utilizava. Então, vamos entender o que é que os filósofos pré-socráticos estudavam. Qual era o objetivo, o que é que eles tentavam, qual era, o que eles tentavam alcançar, o que eles tentavam entender, né? Que tipo de filosofia eles desenvolviam. Então, vamos lá. A primeira investigação filosófica é acerca do ordenamento da natureza. Por esse motivo, os filósofos pré-socráticos também são conhecidos como filósofos da natureza. Vamos parar um pouquinho aqui nessa coisa de ordenamento da natureza. Para os gregos, né, para os gregos antigos, lembrem que a gente está falando de um período ali em torno do século IV antes de Cristo, lá na Grécia, né? Nós vimos isso na aula passada. Quando os gregos eles pensavam eles pensavam o mundo de maneira ordenada. Por quê? Porque, de um modo geral, né, de um modo geral, a natureza tem a sua regularidade. Então, os eventos na natureza, eles acontecem de maneira cíclica. É como se tudo aquilo fosse organizado, é como se a natureza ela fosse toda ordenada. Então, os filósofos pré-socráticos, eles vão investigar justamente essa organização. Por estudar essa organização, a gente pode chamá-los também de filósofos da natureza. Caiu na sua prova, caiu na sua questão de vestibular, caiu no seu Enem, filósofos da natureza, você vai lembrar que nós estamos falando de filósofos pré-socráticos. Beleza? Vamos seguir? Então, o que é que esses filósofos observavam? Eles observavam a physis. Physis aqui é um termo grego para natureza de um modo amplo, né? A gente usa physis para dizer a natureza. Então, o que é que os filósofos faziam? Eles observavam a physis, eles observavam a natureza. E o que é que eles queriam?
né? Qual é o objetivo? O que é que eles queriam? Qual era a intencionalidade de observar essa physis, essa natureza? Era encontrar o princípio de tudo. Vamos parar um minutinho aqui, né? Vamos parar um minuto. Vamos pensar comigo o seguinte, olha. Quando eu falo o princípio de tudo ou elemento primordial, qual era a preocupação dos filósofos pré-socráticos? Se você olha um pé de manga, você sabe que antes dele ser um pé de manga, ele foi uma semente, ele foi uma manga. Uma manga teve que ir ao solo, um caroço de manga teve que ir ao solo, germinar, brotar, crescer até se tornar de fato um pé de manga. Do mesmo modo que eu dei esse exemplo do pé de manga, a natureza ela nos mostra que as coisas elas têm princípio e têm fim. Então, o que é que eles tentavam encontrar? Qual é a coisa que dá início a toda a realidade que nós compreendemos? Qual é a coisa que se a gente encontrar, a gente vai entender toda a realidade, toda a natureza? Esse elemento primordial, esse princípio, eles vão chamar de arqué ou arquê, né? Talvez você encontre ele escrito com K ou encontre escrito com C, mas enfim, a intenção deles era encontrar esse elemento primordial, essa arquê, esse arqué. Vamos seguir? Como é que eles tentavam encontrar esse princípio? Eles tentavam encontrar esse princípio usando a racionalidade. O que é que isso quer dizer? Presta bem atenção aqui comigo. Presta bem atenção aqui comigo. Na época dos gregos, né, quando os primeiros pré-socráticos eles estavam desenvolvendo ali a sua filosofia, né, a primeira filosofia estava sendo desenvolvida, ao mesmo tempo havia muita mitologia. Então, mitologia também é um modo de se explicar a realidade. Só que eu explico a realidade pela mitologia de um modo fantástico. Eu vou dizer que uma divindade teve um sonho ou que uma divindade teve um filho tirado da coxa, enfim. Eu vou criar uma fantasia para explicar, uma alegoria para explicar a realidade. No caso dos filósofos pré-socráticos, a intenção deles era justamente tentar explicar a realidade, tentar encontrar esse elemento primordial, observar a natureza, mas usando a racionalidade, usando a razão, tentando encontrar a relação entre causa e efeito. Tudo bem? Vamos seguir? Primeiro filósofo, né? A gente costuma dizer que o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Tales de Mileto, observando o movimento das marés, observando a cheia e a vazão dos rios, observando que nós, seres humanos, temos líquidos, os animais, eles também têm líquidos, as frutas, elas também têm líquido. Ele chega à conclusão de que onde há água, há vida. Portanto, se onde há água há vida, a água é o elemento primordial. A água é o elemento primeiro que possibilita que tudo mais possa existir. Por que que Tales é o primeiro, é considerado o primeiro filósofo? Justamente por Tales ter desenvolvido uma observação, né, e ter tentado elaborar um discurso que se aproximasse mais de um discurso racional, explicando a natureza pelos próprios elementos da natureza, do que de maneira mitológica. Tudo bem? Vamos seguir? Nosso próximo, nosso próximo filósofo pré-socrático é Pitágoras de Samos. Pitágoras é um filósofo muito importante
E ele tinha a escola pitagórica, né? Você deve conhecer Pitágoras da matemática, né? Já deve ter uma certa amizade com Pitágoras da matemática. E Pitágoras vai dizer que o princípio de tudo são os números ou as relações matemáticas. Pitágoras acreditava, como eu já falei, que o mundo é ordenado. A música, de um modo geral, ela tem que ter um ordenamento também, e ela tem um ordenamento matemático. Então, Pitágoras faz uma analogia entre a música, a matemática e o universo, a realidade. E aí ele vai dizer que o princípio primordial, o princípio de tudo são os números. Beleza? Vamos seguir? Demócrito de Abdera, né? Certa vez conta a história que Demócrito ele observou poeira suspensa, né? Imagine um facho de luz e partículas de poeira. Você já deve ter visto alguma coisa semelhante. Um facho de luz e poeira suspensa. Aquela poeira, ela não é perceptível ao tato, mas ela é perceptível à visão. Qual é a intuição que Demócrito teve? Ele vai pensar, olha, a realidade ela é constituída de pequenas partículas. Então, as coisas se originam pela junção dessas pequenas partículas e elas acabam quando essas partículas elas se separam. O nome que Demócrito deu a essa partícula foi de átomo, que quer dizer não se divide. Tudo bem? Vamos seguir? Pessoal, os próximos dois filósofos pré-socráticos, eles são muito importantes para a filosofia. Primeiro é Parmênides. Parmênides vai dizer o seguinte, olha, existe o ser. O ser é como se fosse a essência da realidade. Tudo está mudando o tempo todo, né? O cabelo cresce, a barba cresce, animais nascem, morrem, né? Tudo está em constante mudança. Em algum momento, né, esse computador vai deixar de existir, esse professor vai deixar de existir, mas há algo que permanece. É como se fosse uma espécie de essência, como se fosse algo que não que permanece mesmo que as coisas materiais acabem. Tranquilo? Então, o arqué para Parmênides é o ser. Vamos pensar agora o próximo filósofo pré-socrático, que é Heráclito. Heráclito ele tinha uma teoria contrária à de Parmênides. O que é que isso quer dizer, professor? Que enquanto Parmênides acreditava que alguma coisa, que o ser, não muda, Heráclito vai dizer, não, está tudo em constante mudança, tudo está mudando o tempo todo. O símbolo que Heráclito elege, né, para falar dessa mudança constante, o símbolo que Heráclito elege para falar desse constante devir é o fogo, porque o fogo tem a capacidade de mudar o estado das coisas muito rapidamente. Imagine uma grande fogueira, imagine uma grande fonte de calor e você jogar um pedaço de madeira, né? Em pouco tempo ela será apenas fumaça e cinza. Então, essa mudança constante, Heráclito ele vai simbolizar pelo fogo. Pessoal, agora, né, faremos, como de costume, faremos um exercício. A gente vai fazer uma questão aqui e eu peço que você me acompanhe com bastante atenção. Essa é uma questão de Enem, né? O enunciado, na verdade, o texto vai dizer o seguinte: todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa e são a mesma coisa. E isto é evidente, porque se as coisas que são agora neste mundo, terra, água, ar, fogo, e as outras coisas que se manifestam nesse mundo, se alguma destas coisas fosse diferente de qualquer outra,
diferente em sua natureza própria, e se não permanecesse a mesma coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, então não poderiam as coisas de nenhuma maneira misturar-se umas às outras, nem fazer bem ou mal umas às outras. Nem a planta poderia brotar da terra, nem um animal ou qualquer outra coisa vir à existência, se todas as coisas não fossem compostas de modo a serem as mesmas. Todas as coisas nascem através de diferenciações de uma mesma coisa, ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa. Texto fácil? Facinho? Não? Calma. Primeira coisa é que a gente não deve desesperar. Chegou no Enem, encontrou um texto desse tamanho, não conseguiu acompanhar muito bem um argumento do outro, não desespera. A gente vai agora para o enunciado, beleza? O enunciado é a chave para a gente resolver essa questão. O enunciado, ou o comando, vai dizer para a gente o seguinte: o texto, esse que a gente leu, descreve argumentos dos primeiros pensadores, denominados pré-socráticos. Para ele, a principal preocupação filosófica era de ordem. Então, vamos lá. O que é que o enunciado está pedindo? Ele está dizendo para a gente que é um texto dos pré-socráticos. Beleza. Segundo, ele está dizendo para a gente que... Ele está perguntando para a gente qual era a principal preocupação filosófica dos pré-socráticos. Eu vou voltar no texto para a gente ter aqui uma ideia, né? Perceba, o enunciado e o texto vão nos ajudar a responder a questão. O texto está falando de terra, água, fogo e ar? Sim. O texto está falando de natureza? Sim. O texto está falando de mudança? Sim. Então, o texto está falando sobre a realidade. O texto está falando sobre a natureza. Isso a gente já viu nessa aula. Agora vamos avançar para as alternativas. Lembrando, o que é que o texto está, que é que o enunciado está pedindo da gente? O que é que o comando está pedindo? Qual é a principal preocupação filosófica dos filósofos pré-socráticos? Então vamos lá. Letra A. É uma preocupação cosmológica, propondo uma explicação racional do mundo, fundamentada nos elementos da natureza? Parece ser essa, não parece? Vamos olhar as outras só por desencargo de consciência. Letra B. É a preocupação dos pré-socráticos é uma preocupação política? Não, a gente viu nessa aula que eles não estavam querendo entender como é que a polis se organizava. Beleza? Letra C. É uma preocupação dos filósofos pré-socráticos, é uma preocupação ética? O que é que o texto está dizendo para a gente? O texto dá alguma indicação sobre ética? Não, dá indicação sobre natureza, sobre cosmologia, sobre realidade, beleza? Então também não pode ser a letra C. Letra D. Estética, procurando investigar a aparência dos entes sensíveis. Não há questão nem estética nos pré-socráticos, nem no texto que a gente leu para essa questão. Letra E, hermenêutica, também não. Então, de cara, né, o enunciado da questão, ele entrega para a gente qual é a alternativa, e a alternativa é letra A. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. É muito legal, né, falar filosofia, é uma coisa que eu acho muito bacana. Eu espero que vocês tenham se divertido também, assim, né, tanto quanto eu. Eu espero que mais ainda. E vai lá, dá o seu like, né, divulga o canal. É importante que você dê uma olhada. Existem várias aulas de vários conteúdos, de várias disciplinas, né? Então, aproveita
Aproveita esse espaço para se preparar aí para o Enem, para os vestibulares, e nos encontramos em uma próxima aula. Grande abraço.